E aí, pessoal, é o Davi aqui do canal Pra Meditar e hoje a gente vai falar de 4 tipos de ajuda. E esse é um assunto importante porque a gente pode verificar em nós mesmos se a gente está indo de um lado para o outro, se aquela ajuda que a gente está dando, a gente está de fato querendo dar aquilo, aquele auxílio, ou se a gente está esperando algo em troca, se a gente está se transformando internamente, de repente em alguma discussão, em algum momento de vida, e a gente passa a perceber que aquela ajuda não está sendo tão positiva para nós mesmos, aquilo está trazendo sentimentos ou emoções negativas, ou que a gente está realmente se colocando num lugar diferente de simplesmente levar um benefício, um auxílio para outra pessoa. Então vamos falar desses 4 tipos de ajuda. O primeiro deles é aquela ajuda altruísta, que por mais que a gente não tenha uma ligação religiosa, espiritual, essa ajuda altruísta, ela está muito ligada aí aos valores que a gente pode falar assim, cristãos, né? É uma ajuda que a gente não espera nada em troca. É quando a gente simplesmente se doa, né? A gente procura muitas vezes fazer essa ajuda de uma forma que a outra pessoa nem saiba que ela veio de nós mesmos. Então essa ajuda pode vir de forma indireta, através de outras pessoas, ou de repente uma doação que a gente possa fazer, que a gente não coloca o nosso nome, que a gente não faz uma publicidade em relação a ela, que realmente as outras pessoas, sejam elas aí pessoas que a gente não conhece, ou as familiares mesmo, as pessoas mais próximas da gente, não saibam que a gente está dando isso, né? Isso pode acontecer também de uma forma que a gente ajude e esqueça, né? A gente simplesmente fez aquele auxílio, aquele benefício, seja ele qual for, e a gente esquece, né? A gente às vezes continua encontrando as pessoas, mas a gente nem faz questão de lembrar aquilo que a gente fez. Elas simplesmente existiram naquele momento que a gente quis dar, né? Que a gente quis beneficiar ou auxiliar o outro. Esse tipo de ajuda, ele se assemelha muito com a caridade, né? A caridade ela traz assim, ela vem, é uma palavra que vem do latim, que é caritas, né? Que é levar o bem ao outro e num sentido de amar o outro como a si mesmo. Então a caridade realmente ela está muito ligada a questões espirituais, onde a gente muitas vezes doa alguma coisa, né, para alguma pessoa em situação de rua, alguma pessoa, algum conhecido, ou alguém que a gente soube da existência e da necessidade dessa pessoa, né, seja ela próxima de nós ou em algum outro lugar. Tem gente que faz esse tipo de caridade, né, de doação, de ajuda para pessoas em outros continentes, estados, né. A gente viu algo acontecer desse tipo no Rio Grande do Sul, por exemplo, agora, né, há pouco, eu estou gravando esse vídeo aqui em 2024, então teve aquela enchente gravíssima no Rio Grande do Sul, onde pessoas que a gente nem tinha contato, né, tocaram o nosso coração, tocaram o coração das pessoas e a gente se sentiu impelidos, né, com vontade mesmo de ajudar, sem conhecer as pessoas, sem querer assim algum tipo de ressarcimento em relação a isso, né, a gente simplesmente doou, né. Isso assim acontece com nós humanos mesmo, quando toca no nosso sentimento, na nossa emoção, e a gente cria essa vontade, né? Essa é uma vontade que ela se divide ali entre a caridade e o altruísmo, né? Algo que a gente simplesmente faz por alguma questão espiritual, por alguma questão emocional, pode ser até algo religioso mesmo, ou ideológico, mas a gente sente, né, que isso poderia estar acontecendo com nós mesmos, e isso toca o nosso coração de alguma forma, e a gente, às vezes, com pouco que a gente tem, muitas vezes a gente dá, né, a gente divide. Isso é uma coisa muito bonita em nós mesmos, né, nós mesmos no sentido de humanidade, né, como seres humanos, né. Então, esses 2 tipos de ajuda, tanto a ajuda de altruísmo quanto a ajuda de caridade, elas estão ali muito imbuídas dessas coisas bonitas, né, mesmo positivas, né, de nós como seres, né, como seres humanos. Os outros 2 tipos de ajuda, eles vão mais para um outro lugar, né. Primeiro, aquela ajuda que a gente vai passando o tempo, mesmo naquele momento que a gente dá a ajuda, né, o auxílio, a gente começa a esperar, ou a gente já está esperando algum tipo de reconhecimento. Sabe, a gente
está querendo algum tipo de ressarcimento ou mesmo um pagamento. Isso pode ser não só uma questão financeira, sabe? Mas pode ser algo emocional. A gente pode estar esperando ali um reconhecimento. Olha o esforço que você fez, sabe? Eu entendo o esforço que você fez para me ajudar, sabe? O tempo que você desprendeu, a energia que você desprendeu, você deixou de fazer as coisas que você queria, né? Para fazer uma coisa para mim. Então a gente fica esperando que a outra pessoa faça alguma coisa ou fale alguma coisa a respeito disso, né? Muitas vezes não é realmente a questão financeira, a gente está esperando mesmo que a pessoa nos reconheça, né? Perceba isso em nós. Como que a gente desprendeu do nosso tempo para ajudar ou auxiliar outra pessoa. Isso nem sempre é também de uma forma direta com aquela pessoa que recebeu ajuda, mas isso pode acontecer de uma forma indireta, de outros amigos, sabe? De outros parentes. De repente você ajudou uma tia, e aí você quer receber o reconhecimento dos filhos dessa tia, dos seus pais, né, dos seus filhos, dos seus avós. Então, às vezes isso acontece dessa forma indireta. A gente gostaria de que as outras pessoas percebessem até o nosso papel, né, na família, nas pequenas sociedades, né, quando isso acontece no trabalho, por exemplo, né, que as outras pessoas, de repente, uma pessoa está com dificuldade de terminar um trabalho, uma tarefa, aí você vai lá e se dispõe a ajudá-la, né? Então você vai, tenta fazer e você espera algum tipo de reconhecimento daquela pessoa em algum outro momento da sua vida, né? Que você também tem algum tipo de dificuldade no trabalho, ou mesmo você espera ali um reconhecimento da sua chefia, né? Que ela veja como você pode ali tanto fazer os seus trabalhos como as tarefas dos outros, como você tem um senso de equipe apurado, como você consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Então, muitas vezes a gente se dispõe a ajudar querendo algo assim. Então é legal a gente perceber nesse momento como anda, né, a nossa motivação em tentar ajudar o outro. Porque aí a gente percebe que a ajuda também, ela se desfaz daquele único caminho que seria o caminho de fato a gente querer ajudar o outro. Né? A gente está ali numa relação de troca nesse momento, quando a gente está procurando algum tipo de ressarcimento, de reconhecimento. Né? Então a gente percebe como isso pode mexer na nossa mente, mexer nos nossos corações, né? E como pode colocar a gente em outro lugar. Né? Então como seria essa ajuda? Será que é uma ajuda de fato positiva? É uma questão a se refletir, né? De fato, pode ser uma ajuda positiva para o outro, porque a pessoa está naquela dificuldade e ele recebeu essa ajuda. Mas para nós mesmos, em termos espirituais, será que isso é válido? Até que ponto, né? E até que ponto isso pode ficar em nós, ruminando na nossa mente, né? Falando assim, olha, quanto tempo que eu desprendi, eu poderia estar centrado em mim mesmo, ou em mim mesmo, e estou fazendo isso para o outro. Né, esperando alguma coisa. E nisso a gente percebe que a gente acabou não se desprendendo de nós mesmos, né, do nosso ego, daquilo que nós queremos para nós mesmos. Né? Então, da mesma forma que a gente procura ajudar ao outro, a gente está olhando para nós mesmos. A gente não está de fato só olhando para o outro, a gente está querendo algo para si, né? Alguma vantagem, algum benefício, alguma ajuda, algum auxílio a médio ou a longo prazo. Né? Então a gente pode perceber esse movimento. E o quarto tipo de ajuda, que é muito comum também, é aquele tipo de ajuda que a gente se sente obrigados a ajudar. E esse tipo de ajuda mexe muito com a gente, porque ele está muito ligado numa coerção, né? Nos papéis que a gente representa para o mundo. Então, isso é muito comum, por exemplo, em relações de pais com os filhos, né? De cônjuges, né, de amigos íntimos. Então a gente vendo a outra pessoa ali sofrer, a gente se sente meio que numa obrigação de ajudar, né? É o papel que a gente representa. Então, se você é pai, se você é mãe, você vê um filho ou uma filha sofrendo ali, talvez você sinta essa obrigação mesmo de ajudar, né? O seu papel como pais, né? Como pai ou mãe.
Então, esse tipo de ajuda, às vezes, pode causar muita frustração, muita ansiedade, até ressentimento, né? Porque às vezes você não está preparado para oferecer aquela ajuda. Você sabe que você precisa, mas você não está tão preparado, ou você procura muitas vezes uma resposta para aquilo, e aquela resposta que não vem, de repente você está com um parente aí que está sofrendo algum tipo de comportamento ruim, vícios, né? Um hábito prejudicial, ou algum tipo de procrastinação, a pessoa que não vai para frente, fica ali jogada no sofá e você ajuda, porque você sente aquela obrigação também de ajudar, além, é claro, do amor que você sente, né, do carinho, da emoção. Estou dizendo assim, quando isso passa mesmo, né, dessa questão altruísta ou uma questão de caridade mesmo, quando se torna uma obrigação. E esse tipo de obrigação causa, né, esse tipo de ressentimento, esse tipo de, eu vou ter que fazer isso mais uma vez, né, é o papel que eu represento, é o papel que a família me vê, né, porque como é que você não vai ajudar um filho ou uma filha, um pai ou uma mãe, numa família, por exemplo, maior? Como que os outros vão te olhar? Né? Como que eles vão achar o que é você? Talvez aquela pessoa, ou você não se importe muito com aquelas outras pessoas, ou com aquela pessoa que está precisando daquela ajuda, você também já se cansou de ajudar, mas tudo isso pode mexer naquilo que nós somos, na nossa mente, no nosso coração, no que aquilo representa, né, como a nossa imagem para nós mesmos, né, e para os outros. Isso também pode acontecer, por exemplo, no trabalho, né? Então, acontece, por exemplo, alguém está passando necessidades e você está num momento que você não está bem financeiramente, Aí passa uma lista, assim, de pessoas com nomes e valores da doação que você deve fazer ou uma ajuda que você precisaria fazer. E você, às vezes não está tão bem financeiramente, não só isso, mas você não tem tanta ligação emocional com aquela pessoa. Ou pior, você não gosta dela mesmo. Então, como é que você fica, né? Você se sente meio que obrigado a ajudar, porque se você não ajudar, seus companheiros ali de trabalho, seu próprio chefe, né, seu supervisor vai olhar ali, epa, olha aí, ó, a pessoa não ajudou em nada, né? Nem com, sei lá, o mínimo, né, que poderia ajudar. Então, a gente fica ali compelidos para, né, a gente sente a coerção para ajudar, né, aquela obrigação, e a gente não se sente bem com isso, né? Outra questão que pode acontecer, né, é outro exemplo. Por exemplo, se você mora num prédio, talvez você já tenha passado assim no Natal, né, no Ano Novo, vem aquela lista dos moradores que você teria que fazer, né, uma doação também nominal, né, para as pessoas que trabalham no prédio ali, que você faz, às vezes tem até um valor mínimo que você deve fazer, então você se sente assim, você já gastou o que você tinha, né, com os presentes do final do ano, ou você já tem o seu dinheiro ali para sua ceia, né, ou para seus gastos mesmo, para suas dívidas, e aí você se sente obrigado a doar alguma coisa. Como é que esses funcionários vão te ver, né, ali todos os dias do ano sem esse tipo de doação? Né, a mínima que seja, ou as pessoas do prédio que você conhece, ou mesmo que elas não te conheçam, mas elas vêm lá, aquele apartamento, né, ou aquele morador não doou nada, né? Então a gente vê como esse tipo de ajuda, quando ela se torna obrigatória, ela também mexe com nós mesmos, mexe com a sensação que nós temos de nós e mexe com a preocupação que nós temos que os outros, né, e de como os outros estão nos vendo, nos percebendo, e o papel que eles colocam em nós mesmos. Então, é interessante a gente perceber esses 4 tipos de ajuda. Existem mais, mas esses 4 são fundamentais para a gente perceber como anda a nossa mente, o nosso coração, naquela vontade, na nossa motivação e nosso ímpeto de querer, de fato, levar algum benefício, algum auxílio para as outras pessoas, e como isso toca a nossa mente e os nossos corações. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like aqui, segue aqui o canal. A gente tem 3 vídeos por semana. Deixe seus comentários, eu respondo todos, e a gente faz essa troca, né? Procurando sempre encontrar aí o nosso autoconhecimento, né? Nos transformar, levar essa energia positiva de nós para os outros, né? E tentar formar também uma sociedade melhor, né? Mais positiva, que ela é feita de nós como pessoas, né? Indivíduos. É isso, a gente se vê num próximo. Um abraço e até lá.